Olá pessoal, tudo bem? Continuando na teoria geral dos recursos, a última parte das nossas aulas de teoria geral. A partir da semana que vem iniciamos os recursos em espécie, começando pelo recurso de apelação. Vamos ter aí algumas aulas começando pelo recurso de apelação. O que falta nós vermos ainda da teoria geral, né? Vamos lembrar que nós já passamos pela ideia de que existem recursos, existem ações autônomas de impugnação, existem sucedâneos recursais, quais são os atos sujeitos a recurso, quais são os princípios recursais e, na aula de ontem, a diferença entre juízo de admissibilidade e juízo de mérito. Entendemos o que compõe o mérito recursal e entendemos também quais são os requisitos de admissibilidade, com algumas peculiaridades que vieram em especial com o CPC de 2015. Uma questão bem importante dos requisitos, pessoal, não coloquei nos vídeos anteriores para tentar dividir um pouco aí o tempo, né? Para que não fiquem muito sobrecarregados os vídeos para vocês em razão do tamanho, mas aqui nós podemos iniciar a aula de hoje falando isso, é que sempre houve uma postura muito resistente dos tribunais quanto à admissibilidade recursal. Era muito comum nós usarmos uma expressão chamada jurisprudência defensiva. O que era a tal da jurisprudência defensiva? Eu estou dizendo era, mas ela ainda existe, tá, pessoal? Ainda existe esse tipo de postura nos tribunais. Os tribunais parece que buscavam motivos para inadmitir recursos. Não havia uma tendência em possibilitar a sanabilidade de vícios, não é? Como eu contei um pouquinho para vocês no outro vídeo, quando nós tivemos lá em 2004 as normas que previram, por exemplo, que o número do recurso tinha que constar no preparo recursal, foi uma avalanche de recursos com segmento negado. Muitos recursos tiveram segmento negado. As partes começavam a colocar o número do recurso à mão nas guias recursais, e aí vinha a jurisprudência em resposta e dizia: não serve a guia de recurso, de preparo recursal, se ela tivesse sido preenchida à mão. Havia uma série de óbices criados em termos de recurso especial e recurso extraordinário. Isso ainda existe. Nós vamos ver nas aulas que teremos no quarto bimestre específicas a respeito do STJ e do STF, como é difícil fazer um recurso especial e recurso ordinário chegarem no STJ e no STF, mesmo nos casos em que eles deveriam ser admitidos. Enfim, existe aí uma postura dos tribunais no sentido de construir isso que acabou se chamando de jurisprudência defensiva. E por quê, né? Existem muitos recursos no âmbito dos tribunais, existe aí uma necessidade de redução dos números de recursos. É claro que, de outro lado, também existe uma predisposição das partes em recorrerem sempre. Isso não deve ser assim, em especial agora com o sistema de precedentes. Nós também estudaremos isso no comecinho do próximo bimestre, a ideia de que agora nós temos que trabalhar ainda mais com um sistema coerente, que pense em uniformizar entendimentos, em uniformizar interpretações acerca da lei, acerca do entendimento da legislação federal e da Constituição, essa ideia de unidade do direito. Nós temos que ter cada vez menos recursos protelatórios. Recurso protelatório não deve existir. O sistema deve mesmo punir os recursos protelatórios, né? Veremos que em alguns recursos, nos embargos de declaração, no agravo interno, existe inclusive a possibilidade de fixação de multa por recurso protelatório. E isso tem que ser aplicado, isso tem que acontecer, justamente para inibir esse tipo de recurso, né? Quem advoga sabe como muitas vezes o próprio advogado, em especial quando a gente advoga para a empresa, lá com seu jurídico interno, também com advogados, às vezes é um embate para demonstrar para o cliente que, veja, nós não temos que recorrer nesse caso, né? Nós tivemos um caso, por exemplo, contra se tratava de um caso de juizados especiais federais, e havia ali um enunciado da turma de uniformização nos juizados especiais federais, exatamente no sentido da decisão. Então optou-se por não recorrer, e a ideia é essa mesma: havendo precedente e sendo precedente aplicável corretamente, não tem que ter recurso. O recurso não deve existir nesse caso. E em razão de não ser feito recurso, a parte foi na OAB reclamar do advogado porque ele não fez o recurso. Como se o fato de não fazer um recurso diante de um precedente que uniformiza aquele entendimento fosse uma atitude equivocada. Não é.
Não deve ser, e isso deve ser combatido, tá certo? Mas de outro lado, os tribunais não podem ficar criando embaraços, em especial embaraços muitas vezes ilegais, à admissibilidade dos recursos. Quando vem o CPC de 2015, houve uma preocupação muito grande com isso. A ideia da sanabilidade dos vícios, lá do parágrafo único do 932, a ideia de regularização do preparo, a ideia de uma série de outras possibilidades dos recursos em espécie, por exemplo, lá no agravo de instrumento nós veremos isso também. Enfim, existiu aí uma preocupação em salvar o recurso, porque a parte pode ter se equivocado, ela esqueceu de juntar o preparo, ela se equivocou quanto a alguma coisa e é um vício sanável, qual que é o problema em se ofertar a parte 5 dias para regularizar, para juntar uma guia em que conste o número correto do recurso, né? Isso é muito importante. Eu falei para vocês no outro vídeo de um caso em que foi digitalizado errado o processo, isso aconteceu mesmo no processo meu, chegou no STJ, houve a digitalização bem na época da transição para o processo eletrônico e dobrou a guia de preparo na hora de digitalizar. E a parte foi prejudicada por isso porque o tribunal entendeu que o preparo não era legível. Detalhe, quem errou foi o tribunal na hora de fazer a digitalização. Era o caso de se possibilitar a regularização. Isso não acontecia antes, agora tem que acontecer. Então ganha muito o CPC de 2015, ganhamos muito nós todos quando esse código acaba trazendo a previsão de vícios que podem ser sanados. Ainda temos resquícios disso, ainda existe a jurisprudência defensiva. O posicionamento no sentido da impossibilidade de comprovação do feriado local que eu citei na última aula para vocês e que eu coloquei no material de vocês é uma prova disso. Equivocadíssimo esse entendimento. Ele não faz o menor sentido. Ele ainda é um resquício da jurisprudência defensiva. Assim como no âmbito do recurso especial extraordinário, isso também é muito comum. Mas, de fato, nós temos aí uma tendência em melhorar o sistema recursal, possibilitando que os recursos possam ser conhecidos quando os requisitos puderem ser alcançados, ainda que mediante uma regularização posterior. Isso é bem importante, que esteja no radar de vocês, é bem importante que vocês entendam isso, ok? Então é bem importante compreender a nossa sistemática recursal à luz desses novos paradigmas estabelecidos pelo Código de Processo Civil de 2015. Foi isso que nós vimos na última aula, em especial olhando aí para cada um dos requisitos de admissibilidade, ok? O que nós vamos ver agora? Agora nós vamos falar dos efeitos dos recursos. Efeitos. Que efeitos esses recursos têm? E ainda, repetindo, estamos fazendo uma abordagem geral disso. Depois, a cada recurso estudado, analisaremos de novo, não só os requisitos, mas também os efeitos, né? Como que isso tudo que estamos vendo aqui na parte geral se aplica lá na hora de estudarmos os recursos em espécie. Então, toda hora, a partir da semana que vem, eu vou puxar uma coisinha daqui, uma coisinha dali com vocês, para nós aplicarmos isso aos recursos em espécie. A ideia é essa, a gente constrói essa teoria geral e depois começa a aplicar essa teoria e olhar especificamente esses recursos, tá? Em termos de efeitos, pessoal, nós podemos dizer, para começo de conversa, que existe um efeito obstativo em todos os recursos. O que é isso, né? Os recursos impedem a formação da coisa julgada. Já sabemos isso, né? Estudamos isso lá na coisa julgada, entendemos que a coisa julgada formal acontece, e depois também, claro, né? Também acontece a coisa julgada material, quando não há também a possibilidade de interposição de outros recursos, ou quando todos os prazos recursais já se escoaram, já se esgotaram no processo. Então, enquanto você está recorrendo, isso está obstando a preclusão e o trânsito em julgado e a formação da coisa julgada, seja formal, seja material, no processo. Um efeito geral que todos os recursos têm. Os recursos também têm um efeito substitutivo. Por quê? Isso vai aparecer expressamente no artigo 1008 do CPC. Porque uma decisão de um recurso substitui a decisão recorrida. Quando você faz uma apelação de uma sentença, o acórdão que julga a apelação substitui a sentença na parte impugnada. Quando você faz um agravo de instrumento de uma decisão interlocutória, o acórdão do tribunal que julgou o agravo substitui a decisão interlocutória na parte impugnada. Se for uma decisão monocrática no tribunal, também. Então, sempre nós teremos aí a substituição pela decisão do recurso da decisão recorrida na parte em que foi
recorrida. Isso é bem importante, depois a gente vai entender melhor em cada recurso como que isso funciona, ok? Por que eu digo na parte em que é recorrida? Porque lembrem-se, lá na classificação dos recursos que estudamos na nossa primeira aula de recursos, que os recursos podem ser totais ou parciais. Eu posso ter um recurso com uma impugnação menor. Eu optei por recorrer só de uma parte da decisão. Então, se uma sentença condena um réu a pagar danos morais e danos materiais, e ele recorre só da parte do dano moral, ele não recorre do dano material, significa que ele não quer discutir o dano material. Significa que quando esse recurso de apelação dessa sentença chegar no tribunal, o tribunal somente vai analisar a parte da sentença em que houve a condenação por dano moral. A parte relativa ao dano material não vai mais ser objeto de discussão. Ocorre aí, inclusive, a preclusão e a formação da coisa julgada com relação a essa parte da decisão. Ela morreu, não se discute mais. Nós só vamos prosseguir na discussão do dano moral. Isso é bem importante, por exemplo, quando nós formos estudar a ação rescisória, lá no último ponto do nosso semestre, para entender quando se formam os trânsitos em julgado, a coisa julgada, quando que ela se forma a cada decisão proferida no processo e como que fica, por exemplo, a interposição, a propositura de ação rescisória em razão disso. É bem importante entender. Por ora, o que eu preciso que vocês entendam é que há um efeito substitutivo no recurso. Um recurso gera uma decisão que substitui a decisão anterior e isso vai gerando uma cadeia recursal. Lembrem-se daquele exemplo que eu coloquei no material de vocês da primeira aula, em que eu fiz vários exemplos de cadeias recursais com vocês, para a gente conseguir compreender aí como que isso vai acontecendo, como que isso vai se desenrolando e se desenvolvendo no processo, ok? Um outro efeito dos recursos, que também todos os recursos têm, é o efeito devolutivo. O efeito devolutivo nada mais é do que aquilo que é entregue para o tribunal, aquilo que é entregue para o órgão que vai julgar o recurso, para que ele analise. Devolutivo vem de devolução. A matéria devolvida é a matéria levada ao conhecimento do órgão que vai julgar o recurso, pode ser o tribunal, então é a matéria levada ao conhecimento do tribunal pelo seu recurso. A interposição do recurso devolve ao órgão que vai julgar o recurso o exame da matéria impugnada no recurso. É a entrega. É o que abre, então, para esse órgão a necessidade de analisar aquele recurso. Todo recurso tem efeito devolutivo, porque todo recurso gera o reexame daquilo que vem trazido pela parte no recurso, gera a entrega dessa matéria recorrida. Mesmo embargos de declaração, que são julgados pelo mesmo órgão que proferiu a decisão, como nós veremos mais adiante, também tem efeito devolutivo. Eu devolvo para o mesmo órgão, mas eu entrego a matéria impugnada para o mesmo órgão. Então, todos os recursos têm efeito devolutivo. A grande diferença é o que é devolvido. O que eu entrego para o tribunal quando eu interponho um recurso? Eu entrego a decisão inteira? Eu entrego só aquilo que eu decidi recorrer? Então, se lá na minha apelação eu recorro só da parte que me condenou a pagar dano moral, não recorro da parte que me condenou a pagar danos materiais, eu estou devolvendo para o tribunal somente a parte do dano moral. Eu não estou devolvendo para o tribunal a parte do dano material. Significa que o efeito devolutivo, nesse caso, é limitado a um pedacinho da decisão, que foi aquilo que eu escolhi colocar no meu recurso. Então, para alguns recursos, nós vamos ter um efeito devolutivo limitado. Para alguns recursos, nós vamos ter um efeito devolutivo amplo. Vai depender muito da forma como o recurso é construído, da forma como a impugnação é realizada, e depois nós vamos entender melhor. Lá na hora de estudar apelação, eu vou dizer para vocês, na apelação o efeito devolutivo é amplo e devolve para o tribunal o exame da matéria impugnada, mas junto todos os demais fundamentos relativos àquela decisão. Depois a gente vai entender isso melhor. Então, no recurso especial, por exemplo, o efeito devolutivo é mais restrito. Isso vocês vão saber que quando eu falo em efeito devolutivo, eu estou dizendo aquilo que eu estou levando para o tribunal, para que ele analise, para que ele julgue mediante a interposição do meu recurso, ok? Outro efeito muito importante é o efeito suspensivo.
O que é o efeito suspensivo, gente? O efeito suspensivo é a suspensão, ele gera a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Quando um recurso tem efeito suspensivo, significa dizer que a decisão recorrida não pode produzir efeitos enquanto o recurso não é julgado, enquanto, claro, perdurar o efeito suspensivo, ok? Os recursos só terão efeito suspensivo se a lei disser que eles terão ou se o juiz, no caso concreto, atribuir esse efeito suspensivo. Nós temos aí duas possibilidades de efeito suspensivo. O efeito suspensivo op legis, ou seja, aquele que é previsto em lei, e o efeito suspensivo op iudicis, ou seja, aquele que não vem previsto em lei, mas pode ser concedido pelo juiz no caso concreto, mediante a demonstração de alguns requisitos. Quando nós olhamos para a apelação, por exemplo, o recurso de apelação é um recurso que tem efeito suspensivo como regra. Segundo a lei, é o efeito suspensivo op legis. Se vocês pegarem o artigo da apelação, lá no capítulo da apelação, vai estar escrito lá, o recurso de apelação tem efeito suspensivo, será recebido no efeito suspensivo. O que significa isso? Significa que uma vez interposta uma apelação de uma sentença, suspende-se os efeitos da sentença. Essa sentença não pode ser executada, nem provisoriamente, enquanto esse recurso não é julgado. Ela não pode, portanto, produzir efeitos. Já o agravo de instrumento, por exemplo, não tem efeito suspensivo op legis. A lei não dá efeito suspensivo para o agravo como regra. Mas o que pode acontecer? Na hora de interpor o recurso, a parte pode formular um pedido de efeito suspensivo no recurso, demonstrando a presença de requisitos. Alguns recursos vão ter lá os requisitos específicos deles, mas existe uma regra geral para o efeito suspensivo de todos os recursos, que aparece no Código de Processo Civil, e que vai prever a possibilidade de se obter um efeito suspensivo op iudicis quando houver perigo de dano, a decisão, se produzindo efeitos, pode causar um risco de dano e a probabilidade de provimento do recurso. Havendo a demonstração e a presença desses dois requisitos, é possível que se conceda ao recurso efeito suspensivo op iudicis, ou seja, ele não decorre expressamente da lei. Ok? Neste caso, se esse efeito suspensivo é indeferido, significa que o recurso não será recebido no efeito suspensivo. Significa que a decisão não terá os seus efeitos suspensos e, portanto, ela já pode ser cumprida, ela já pode ser executada imediatamente, mesmo enquanto tramita o recurso interposto contra essa decisão. Ok? Quando nós interpusermos um recurso, este recurso vai ter que ser recebido, conhecido, recebido. Muitas vezes, esse recurso vai ser recebido em ambos os efeitos. O que significa quando um juiz, por exemplo, um desembargador, um relator no tribunal diz receba o recurso no seu duplo efeito? Receber o seu recurso no duplo efeito significa no efeito devolutivo e suspensivo. Quando, porém, o efeito suspensivo não acontece, o juiz vai dizer receba o recurso apenas no efeito devolutivo, ou seja, ele não está recebendo o recurso no efeito suspensivo, ok? Claro que quando a parte pede efeito suspensivo, isso é indeferido, é possível recorrer também dessa decisão, mas depois nós compreenderemos isso, não precisamos se preocupar com isso agora. Por hora, o que vocês precisam entender é que o efeito devolutivo estará presente em todos os recursos, porque a entrega da matéria, objeto do recurso, para o juiz, para o desembargador, para o órgão colegiado que vai julgar aquela matéria, mas também é possível atribuir-se a um recurso efeito suspensivo. Op legis, quando a lei prevê que é automático, ele tem que receber o recurso no efeito suspensivo, e quando a lei não prevê, op iudicis, nesse caso, mediante a demonstração dos requisitos necessários, é possível atribuir efeito suspensivo ao recurso. Depois nós vamos ver como fazer esse pedido em cada um dos recursos em espécie, como que é o procedimento para ele ser analisado, em caso de indeferimento, o que vamos fazer. Depois nós vamos entender isso especificamente, não se preocupem com isso agora, ok? Existe também, por fim, um efeito que é o efeito translativo dos recursos, que diz respeito ao conhecimento de matérias de ordem pública, aquelas matérias que podem ser conhecidas de ofício.
Como regra, as matérias de ordem pública também podem ser conhecidas de ofício pelos tribunais. Se, por exemplo, um recurso de apelação chega no tribunal e o tribunal constata uma incompetência absoluta, mesmo que ninguém tenha alegado, ele pode reconhecer a incompetência absoluta e determinar, inclusive, a extinção desse processo em razão dessa incompetência. Por quê? Porque é uma matéria de ordem pública. As matérias de ordem pública entram no efeito translativo dos recursos. Elas vão junto com o recurso, porque como elas são matérias de ordem pública, o órgão julgador pode delas conhecer. Existem algumas peculiaridades em se tratando de matéria de ordem pública no STJ e no STF. Nesses tribunais tem alguns outros requisitos que nós precisamos analisar em conjunto, mas como regra fiquemos aqui com a ideia de que o efeito translativo gera a possibilidade de que o tribunal, mesmo na ausência de manifestação a esse respeito no recurso, acabe por conhecer de matéria de ordem pública. Claro que eu preciso do recurso, né? Eu preciso que o caso chegue para o tribunal por meio do recurso, para daí o efeito translativo acontecer. Mas em havendo recurso, é possível o conhecimento das matérias de ordem pública, ok? Relacionado com o efeito suspensivo, pessoal, nós temos um outro efeito que costuma se chamar, principalmente na prática, de efeito ativo dos recursos, que nada mais é do que a antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma espécie de tutela antecipada recursal. Lembram-se quando estudamos as tutelas provisórias no primeiro semestre? E lá vimos que elas podem ser concedidas a qualquer tempo, né? Logo no início da ação, liminarmente, portanto, depois da contestação, durante todo o processo, na sentença ou em fase recursal. É possível conceder tutela, seja de urgência ou de evidência, também em fase recursal, sem problema nenhum. Neste caso, nós também estaremos diante de um efeito de um recurso. Imaginem, por exemplo, a seguinte situação. Você tem uma sentença proferida num caso em que você é autor e esta sentença é de improcedência. Imagine essa situação. Mas há uma medida de urgência de que você precisa ali. Você precisa, por exemplo, e era um dos teus pedidos da sua apelação, da sua inicial, realizar uma cirurgia urgente, obter um medicamento urgente, algum pedido que caracterize a possibilidade de uma tutela de urgência. Você, inclusive, podia ter pedido isso lá na tua inicial e ter recebido o deferimento desse pedido liminar, dessa tutela provisória em caráter liminar, em razão dessa urgência. Chega na sentença, imaginem que essa tutela provisória para a realização de uma cirurgia ou para a obtenção de um medicamento que você conseguiu, acabe por ser revogada na sentença e o juiz acaba por julgar improcedente um pedido de obrigação de fazer, por exemplo, que você tenha formulado. Quando você faz o recurso de apelação contra essa sentença, adianta você pedir o efeito suspensivo nesse recurso de apelação? Vamos pensar, pessoal. Efeito suspensivo nesse caso faria com que uma sentença de improcedência fosse suspensa. O que acontece quando você suspende uma sentença que não te deu algo? Ela vai continuar não te dando algo. Então, em alguns casos, o efeito suspensivo não será suficiente, porque você não tem como suspender os efeitos de algo que não produz efeitos. Uma sentença de improcedência não te dá a obrigação de fazer o que você precisa, não te dá o medicamento. E aí, suspender os efeitos de uma sentença que não te dá algo é continuar não te dando algo. Nesses casos, o que você precisa pedir para o tribunal? Você vai lá no seu recurso de apelação e você diz: tribunal, preciso desse pedido aqui. O meu pedido foi julgado improcedente, quero então a reforma dessa sentença. Olhem só, você está pedindo a reforma da sentença no seu recurso, porém, eu preciso disso com urgência. Eu preciso, tribunal, que você me dê, antes do julgamento do recurso, assim que você receber o recurso, esta medida de urgência. O que você está fazendo? Você está pedindo uma tutela provisória de urgência, antecipada nesse caso, no recurso. O tribunal, o relator do seu recurso, quando receber esse recurso, vai olhar e vai dizer: de fato, tem os requisitos aqui da tutela provisória recursal. Tem probabilidade de provimento do recurso e tem perigo de dano com a demora no trâmite do recurso, porque essa medida é urgente. Então, eu concedo não o efeito suspensivo, mas o efeito ativo, ou seja, a tutela antecipada recursal,
para desde já dar à parte aquilo que ela talvez só teria com o julgamento do recurso. Não precisa aguardar o julgamento do recurso. É a mesma lógica da tutela provisória em primeiro grau, pessoal. A diferença é que nesse caso ela foi pedida no recurso. Nessas situações em que o efeito suspensivo não basta, como, por exemplo, nesse caso da sentença de improcedência, em que você precisa que o tribunal, mais do que suspender os efeitos da decisão, desde já te dê aquilo que você só teria com o provimento do seu recurso e com a reforma da sua decisão. É o efeito ativo. Na prática, nós chamamos isso de efeito ativo. Na verdade, é uma concessão de uma tutela provisória em grau recursal. Isso também pode acontecer. Ok, pessoal? Vamos fazer alguns exercícios práticos na sequência para fixarmos essas questões relativas a efeitos e vocês entenderem em especial a diferença entre uma tutela provisória concedida no recurso e um efeito suspensivo, ok? Daqui a pouquinho eu volto com a continuação, com o finalzinho da teoria geral dos recursos. Um beijo e até daqui a pouco.